O Alexandre de Moraes negou que integrantes do PL tenham acesso contínuo à casa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Vamos voltar a conversar com o André Anelli, direto de Brasília, que tem mais detalhes para a gente dessa determinação do ministro, né, Anelli? Sim, Soraya, Nonato, são 6 membros do Partido Liberal que fizeram um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, ele que é relator de todo esse caso envolvendo a suposta tentativa de golpe de Estado, de que pudessem então fazer visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de manter então todas as conexões políticas e essas visitas sem a necessidade de pedir autorização à Justiça. Esse pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro encontra-se em prisão domiciliar e que, portanto, tem restrição quanto à sua liberdade e essa característica deveria ser mantida. Então, os membros do Partido Liberal, foram 6 membros ao todo da agremiação que pediram acesso irrestrito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram esse pedido negado, mas nessa mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes acabou autorizando que visitas com a permissão judicial continuem sendo feitas nos próximos dias. As agendas são as seguintes: o senador Carlos Portinho no dia 16, o senador Marcos Rogério no dia 17, o deputado Ubiratã Sanderson no dia 18 e o vice-presidente do Partido Liberal, Bruno Scheide, no dia 19. Lembrando que quem havia pedido então um acesso irrestrito ao ex-presidente da República, na casa dele, onde ele cumpre prisão domiciliar nesse momento, aqui na capital federal, eram todos membros do Partido Liberal. No caso, o presidente da agremiação, Valdemar Costa Neto, o vice-presidente, Bruno Scheide, também o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, a deputada federal Carolina Detoni, ela que é líder da minoria na Câmara, e o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Todos eles, então, podem fazer visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não de forma irrestrita, não sem antes pedir autorização à Justiça ao ministro Alexandre de Moraes. Essas visitas vão ser feitas apenas após a autorização judicial e ainda assim devem ser precedidas, então, de todo um procedimento de revista, justamente para fazer com que as decisões quanto, então, ao cerceamento de liberdade do ex-presidente sejam cumpridas de forma, então, que o ex-presidente não tenha contato, nenhum tipo de gravação da reunião com esses líderes partidários. Soraya, Nonato. Agora, Anelli, aproveitando a tua participação, atualiza para a gente o clima por aí em Brasília nessa manhã, lembrando que o julgamento será retomado na tarde de hoje, a partir das 2h, né, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Para quem nos acompanha por imagens, já consegue perceber um ambiente bem diferente dos últimos dias, né? A essa hora da manhã, são 8h43. Nos últimos dias já estaria aí lotado de jornalistas, né, na fila aí para poder entrar no Supremo Tribunal Federal. Aparentemente tranquilo, né? Muito tranquilo, viu, Soraya? A gente relembra que o julgamento hoje começa só às 14h, com a leitura do voto da ministra Carmen Lúcia, ela sendo a 4ª a votar, a penúltima, então, depois dela resta apenas o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e como esse voto, então, diferentemente das outras 3 sessões, começa só às 14h, nesse momento, realmente, o ambiente, como vocês podem ver aqui atrás de mim, é muito diferente das sessões anteriores. Não tem movimentação apenas de colegas, jornalistas, profissionais da imprensa que, por toda uma questão de cenário da televisão, por assim dizer, já vêm para cá de forma antecipada, mostram então todo esse local por onde passam autoridades, também parlamentares da oposição e governista, mas que nesse momento ainda não chegaram. Faltam mais de 4 horas para o início desse voto da ministra Carmen Lúcia e essa movimentação de autoridades, movimentação de advogados deve começar apenas por volta de 1h, que é geralmente então quando se inicia toda aquela chegada daquelas pessoas que fazem parte ou que vieram assistir a esse julgamento. Soraya, Nonato.
Obrigada, Anélio, mais uma vez pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui novamente os nossos comentaristas, José Maria Trindade, também Cristiano Vilela, até para a gente comentar o primeiro assunto do Anélio, né, em que Moraes negando a visita de parlamentares aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vilela, como que você vê essa medida, então, do ministro Alexandre de Moraes, essa determinação, melhor dizendo? Olha, Soraya, o fato é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se encontra em prisão domiciliar. Então, nesse sentido, é bastante comum que haja algum tipo de restrição às visitas que ele usualmente receba. O fato é que ele está sob prisão. Isso é importante que fique claro e que a gente, eventualmente, diante disso, compreenda esse tipo de limitação. É evidente que, por se tratar de uma autoridade, de uma figura pública, a maior liderança do campo conservador no Brasil, é natural que haja o interesse de parlamentares, de figuras destacadas e que uma certa flexibilização nesse sentido possa ser mantido. No entanto, de uma forma geral, o judiciário ele acaba estabelecendo restrições, até para que não haja algum tipo de acesso desmedido, passando sempre a ter a necessidade de se promover pedidos e de se justificar esse tipo de visita. Como é que você vê isso, Zé Maria? Porque também não dá para ser um liberou geral de entra e sai, como o Vilela destacou, de uma pessoa que está numa prisão ainda que domiciliar, né? Pois é, o ex-presidente Bolsonaro está preso, né? Não é uma prisão tradicional, mas prisão domiciliar, né? Não é liberdade. E não é por esse processo que está em julgamento no Supremo, não. É outro por obstrução de justiça, para se ter uma ideia, né? O ministro Alexandre de Moraes tem concedido, né, autorização para visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma fila de pedidos também. O que os deputados do PL queriam era uma espécie de carteirinha de passe livre para não pedir mais autorização e ir automaticamente com autorização para entrar na casa do ex-presidente. Me relatam esses deputados que o visitam, né, de que ele deixou aquela fase inicial de tristeza profunda, até uma certa depressão, e até por isso pediram para que mais pessoas o visitassem, né? Ele está impedido de usar telefone, as plataformas digitais, né? E essas conversas seriam boas. E eles me relatam assim, que ele tem um soluço insistente, que ainda tem uma certa tristeza, mas que está reagindo e reagindo bem. Passou agora por um procedimento, né, de retirada de alguns sinais que poderiam indicar um câncer de pele, mas que ele está reagindo e está indo bem. Mesmo preso, ele continua mesmo uma liderança. 8h48. Repita. São 8h.